Páscoa do Senhor. Declaramos que nós recebemos do Senhor nesses dias para impartir para esse povo, em nome de Jesus. Possamos declarar a cada um que tem essa unção, em nome de Jesus. Somos livres e cremos pela libertação desse Brasil, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, declaramos que toda a provisão da Páscoa é apropriada por nós, né? É uma Páscoa completa, no nome do Senhor Jesus. Abençoamos aí os irmãos de Recife, Bonfim, todos que têm unidade conosco. Ô, Itamildo, deixa essa voz feminina que está do seu lado aparecer. Bota ela do seu ladinho. Ela não quer aparecer, não. Ela tem que aparecer. Ela tem uma voz bonita. Manda ela segurar o Inácio para você. Vai lá. Eu acho que ainda está dando um pouquinho de interferência no teu celular aí. Vou sair do meu aqui, não tem como não. Amém. Nós abençoamos a nossa comunhão, abençoamos o filho, aí declarando que ali chegou realmente para os filhos. São dias realmente em que o povo do Senhor entra nessa total libertação. Dizemos que nós já comemoramos mesmo essa Páscoa. Dizemos que nossos ouvidos são ungidos e nós permitimos sermos guiados pelo Espírito de Deus. Abençoe você para que o Espírito Santo esteja te dirigindo realmente para poder levar a todos aqui na sala, né, uma perfeita adoração. Abençoe a conexão, a mão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Apropriamos da provisão da Páscoa, a Páscoa do Senhor, nesta temos essa vitória. Declaramos que o inimigo realmente foi afogado no mar. Ele não nos amedronta, porque nós cremos no Senhor, que é poderoso, e tudo pode e tudo faz por nós. Amém. Já fez e continuará fazendo. Isso. Declaramos essa vitória do Senhor no nome de Jesus. Abençoamos todos nessa conexão, alcançando todo o corpo, no nome do Senhor. Alcançamos cada irmão onde ele esteja, no leito ou na conferência. Nós daremos a vitória do Senhor para todos nós. Amém. Somos um, mas para crer, e crer numa vitória total. Isso. A vitória que o Senhor nos confiou, nos conferiu, e que Ele foi vitorioso por nós. Somos um e somos livres para andar nessa vitória que a Páscoa nos proporciona. No nome do Senhor Jesus. Amém. Camilo, eu desliguei seu microfone, porque o seu estava dando retorno, entendeu? Como a caixa de som está ligada, aí você tem que ligar o som aí, tá? Estava dando retorno para a gente aqui, estava... Aí. A Páscoa, música. A Páscoa chegou, é o Senhor conosco, é a sua presença, é a sua presença, com louvor e adoração, dizemos a Ele te amo, te amo, te amo. A Páscoa chegou, é o Senhor conosco, é a sua presença, é a sua presença, com louvor e adoração, dizemos a Ele te amo, te amo, te amo, aleluia, Senhor, te louvamos, te adoramos.
A liberdade chegou. A liberdade chegou para os filhos que são as primícias, a criação, poder de parto já está, ansiosa a gemer, trazendo filho à luz. Eis que a glória chegou para a hora da adoção de filhos, vida da ressurreição já surge em nós, trazendo revelação. A glória terra encher. Verão de Judá abre a porta para o reino em juízo e justiça. Ele já venceu e da sua boca sai uma espada e com ela fere seus inimigos. Ele está vestido com roupa tinta de sangue. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o Verbo de Deus. Leão de Judá abre a porta para o reino em juízo e justiça. Ele já venceu e da sua boca sai uma espada e com ela fere teus inimigos. Ele está vestido Com roupas tintas de sangue. Ele é o Verbo de Deus. 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 Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis. Bem. Pelo teu. Foi morrendo. Foi morrendo. Foi morrendo. Eu, Senhor, triunfou.
Aleluia, reinando está o Senhor. Nós sempre intercederá para que possamos proclamar que Ele vive entre nós está. Ressuscitou, aleluia, vive o Senhor, aleluia, ressuscitou, aleluia, reinando está o Senhor. Morrendo pelo Senhor triunfou e a morte venceu. Amém. Ele venceu a morte por nós, derramou seu sangue para nos curar, nos libertar de toda essa pandemia, de todas as doenças. Em nome de Jesus, nós somos livres e não aceitamos nenhuma doença, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar e nos libertar. Amém. Abençoamos a palavra nessa hora. Declaramos que quem vai ministrar a palavra é livre e cada um recebe neste momento a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alcançamos o Mateus de Recife, alcançamos a consciência dele, os sentimentos, a lucidez, o equilíbrio, a maturidade. Vamos um com você, Mateus. Amamos você. Declaramos que você é um homem de Deus. Abençoamos a Vitória, aí em Senhor do Bonfim. Abençoamos você, Vitória, com a certeza da vitória. Né? Declaramos a provisão de Deus, que essa cirurgia seja liberada essa semana e você se veja livre, né, de todo mal, de toda dor, e que tudo se dê muito bem. Abençoamos a Jussara, que vai amanhã lá no hospital, ter contato lá com o hospital, que Deus dirija você, Jussara. Na nossa parte, estamos prontos, né, Diva? Maravilha. Ó, a gente vai ler uma mensagem da Páscoa, eu vou projetar para vocês. O título dela é Trato é Trato. Faz parte da coletânea após a Páscoa. Mas eu quero que você abra a Bíblia em 1 Pedro. Abra aí sua Bíblia em 1 Pedro. A palavra é lâmpada para os nossos pés. A palavra está sendo projetada aí. Celular horizontal é sempre melhor, tá, gente? Você virar o celular horizontal sempre fica melhor. Queria que vocês abrissem a Bíblia na segunda epístola de Pedro, do amado apóstolo Pedro. Antes de começar a ler essa mensagem, para lançar um fundamento aqui. Então, 1 Pedro 1, 2 Pedro 1, de 1 a 4.
Eu vou ler para vocês. Depois eu queria que o Crisóstomo lesse, viu, Crisóstomo? O 3 e o 4 na King James. Eu tenho a King James aqui, ó. Mas vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 fala: Simão Pedro, servo e apóstolo. Ele tinha a consciência de que ele era um servo de Jesus Cristo. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, nós somos salvos e justificados. Nos tornamos justificados. Justificado significa perdoado de todas as dívidas. Nós nos tornamos justos, não mais devedores a Deus. Toda a nossa dívida foi paga. Então, Paulo reconhece a fé igual, a mesma fé, na preciosa, a nossa fé é preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, quando nós tomamos a consciência de que nós fomos justificados em Cristo Jesus, nós apropriamos de graça e de paz. Paz para com Deus, paz na nossa consciência, paz para com os homens. Então, que a graça e a paz sejam multiplicadas, cresça. Como? Preste atenção nessa expressão. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, a nossa vida tem que se expandir. Nós precisamos ter um pleno conhecimento, um conhecimento abrangente, completo, de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim a nossa fé vai crescer, vai haver mais paz e vai haver mais graça no nosso coração. Então, o foco de Pedro aqui, ó, é o que eu quero focalizar para a gente nessa manhã, é que o nosso conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, deve ser completo, não em parte. O conhecimento completo. Aí ele continua no versículo 3 para algo prático. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas gratuitamente todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então, Pedro está dizendo, se nós tivermos o conhecimento pleno, completo, de Deus e de Jesus Cristo, nós vamos reconhecer que todas as coisas que nos conduzem à vida, essa vida aqui é uma vida de salvação, vida nele, vida salva, vida eterna, mas nós precisamos ter consciência que nós não ganhamos só a vida eterna, mas que todas as coisas que nos levam a uma vida piedosa nesta terra, porque piedade significa viver santo. Então, Pedro está dizendo, precisamos ter um conhecimento de que tudo que pode nos levar à vida eterna e a uma vida piedosa nessa terra já nos foi dada. E uma dessas coisas que já nos foi dada é a provisão da Páscoa. Ok? Então, eu queria que nessa manhã nós tivéssemos uma revelação maior da provisão da cruz. O título dessa mensagem é Trato é Trato. Né? Ela se baseia na questão dos primogênitos. Deus fez um trato com a gente. Tudo que Deus nos deu, gratuitamente, ele nos fez um trato, um tratado, um acordo, um pacto com a gente. Então, Deus matou os primogênitos dos egípcios, mas fez um trato. Os primogênitos dos filhos de Israel serão consagrados a mim,
porque eu poupei os primogênitos dos filhos de Israel. Trato é trato, acordo é acordo, contrato é contrato. Então, Deus deu na Páscoa uma provisão para colocar o sangue nas vergas e umbrais, para livrar os filhos de Israel, e naquela noite, os primogênitos foram mortos. E eles ficaram alegres. Mas logo depois Deus falou: trato é trato. Eu livrei os primogênitos de Israel, mas a partir de então, todos os primogênitos, o primeiro filho homem gerado de qualquer família judaica, será consagrado a mim. Trato é trato. E qual é o trato? Deus deu o primogênito dele para morrer por nós. E agora, a sua vida não te pertence mais. Deus deu a vida do seu primeiro filho, primogênito, Jesus Cristo, o primogênito, dentre muitos irmãos. Deus deu a vida do primogênito e fez um trato com a gente. Eu dei a vida do meu filho. Agora a sua vida me pertence. Trato é trato. Ou seja, se você aceita Jesus como seu Salvador, como seu libertador, como Cordeiro Pascual, como primogênito que foi morto, você tem que ter o mesmo sentimento de Pedro. Pedro, servo. Nós fomos comprados. Ele hoje tem domínio sobre a nossa vida. Senhorio de Cristo. O Senhor é o dono. Então, tudo que a gente pensar e fazer, nós temos um dono. Temos que perguntar a ele. A nossa vida não nos pertence mais. Ele comprou a nossa vida. Nós éramos escravos na mão de Satanás. Ele nos resgatou pelo sangue precioso do seu filho. Primogênito em troca de primogênito. Trato é trato. É isso que lida essa mensagem. Continuando aqui, Crisóstomo, em 2 Pedro 1,3, voltando, né? Fala assim: visto como, pelo seu divino poder, ele tem o poder de nos salvar, de nos curar, de nos resgatar, de dar tudo que nós recebemos foi pelo poder dele. Nos têm sido doadas pela graça todas as coisas que nos conduz à vida em Deus, vida eterna, e a uma vida piedosa aqui na terra. Então, ele não quer que a gente seja só salvo no espírito. Ele quer que a gente tenha uma vida piedosa. Pelo conhecimento pleno, olha aí, mais uma vez. Nós precisamos ter um conhecimento pleno do que ele nos deu. A vida e uma vida piedosa. Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Virtude, tem aqui na minha Bíblia, a palavra virtude lembra da purificação dos nossos pecados. Virtudes são qualidades, são frutos do Espírito Santo, as virtudes, o amor, a bondade, a longânimidade. Por isso que ele vai falar aqui, se você quiser ler o texto completo. Aí no versículo 4 ele fala o seguinte, ó: pelas quais virtudes nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos tornemos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da concupiscência das paixões que há no mundo. Então, leia aí, Crisóstomo, na King James, o versículo 3 aí. 2 Pedro 3:3, ou 1:3. 2 Pedro 1, você mandou ler 1, 3 e 4. Lê o 3 e 4, pode ter. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Piedade aqui está falando de viver santo, né? Viver santo. Por intermédio do pleno conhecimento
daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado, nos tem doado, né? Suas preciosas e grandiosas promessas, para que elas vos para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, maravilhoso, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Legal. Aí você continua, se quiser, por isso mesmo, associar aí a fé, a piedade, domínio próprio, ele vai mostrando qualidades que nós precisamos e juntando uma em cima da outra para que a gente tenha essa plenitude. Então, para ser bem objetivo, é o seguinte, nós precisamos ter uma revelação das promessas preciosas envolvidas na Páscoa. Uma visão completa da Páscoa, da justificação, de que nós fomos comprados, trato é trato, ok? Então, tem uma... A gente mandou aí nos grupos uma palavra que eu ministrei lá na Páscoa no Vale, o título dela é O Propósito do Fogo. Deus não quer salvar só o nosso espírito, ele quer salvar a nossa alma e o nosso corpo. A salvação é completa. É como ele fala, nós vamos ser coparticipantes, imagine. Participantes com, né? Coparticipantes da natureza divina. Então, a Páscoa abre uma porta muito maior do que a gente imagina. Ele não livrou a gente só do pecado. Não foi só livrar do domínio de Satanás, da escravidão do pecado. Ele nos chamou para sermos coparticipantes da natureza dele. Das promessas, da plenitude. Então, nós nunca devemos deixar de crer, proclamar e apropriar da plenitude. Tá legal? Então, vamos lá? Vamos começar aqui, ó. Trato é trato. Êxodo, capítulo 12, que fala da primeira Páscoa, é um capítulo bastante conhecido sobre a Páscoa. Vocês gostam quando eu vou sublinhando para ir acompanhando a leitura? Então, tá bom. Aqui a gente pode destacar, não. Pode botar, fica bonitinho. Então, esse capítulo está repleto de fatos com os quais todos estão familiarizados a respeito daquela fatídica noite, a noite da Páscoa. Cristo morreu num dia. Então, nessa mensagem que eu falei sobre o propósito do fogo, eu falo sobre isso. A primeira menção, o princípio da primeira menção. Então, a primeira Páscoa, o evento da primeira Páscoa, guarda dentro em si princípios eternos da Páscoa. Então, toda primeira menção de um fato, de um nome, de um local, de um número, ele traz embutido dentro dele o significado espiritual. Então, nessa mensagem, o propósito do fogo, ele fala lá que deveria ser comido o cordeiro não assado em água, não cozido, desculpe, não cozido em água, mas assado em fogo. Por que isso? Quem quiser a mensagem, peça para mim que eu mando de novo. Então, essa passagem fala sobre o sangue sendo colocado na verga da porta e nas suas ombreiras. Observe aqui, a verga é a parte de cima. Né? E as ombreiras, ombreiras, são as laterais. Então, na verga, né, da porta, e nas ombreiras, nas laterais da porta. Então, quando eles passaram o sangue na ombreira e na verga, olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí, ó, viu aí? Na ombreira vertical e na verga
horizontal. Viu a cruz? Certo? Vou botar mais escuro aqui para vocês verem a cruz. Então, eles fizeram o sinal da cruz. Sangue derramado na cruz. Tá legal? E comeram o cordeiro que tinha sido assado. Olha aqui, assado. Assado. Tá legal? Quem quiser ouvir a palavra, o propósito do assado, do fogo, quem quiser lembrar, ela tem 10 páginas em texto e 45 minutos em áudio. O capítulo relata minuciosamente como, pela palavra de Deus, os israelitas comeram um cordeiro com os seus lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Nós já conhecemos muito bem esse princípio. Quando Deus vai libertar uma pessoa de um vício, de uma escravidão, você tem que sair correndo. Tá? Qualquer vício, não fique negociando com vício. Não negocie com faraó. Libertação tem que ser rápida. Tá? Do vício, da droga, do sexo, qualquer coisa, saia rápido. Não fica ali, não. Cajado na mão, sandália no pé, mochila pronta, barriga cheia, ó. Vamos embora. Deixa o Egito para trás. Senão vai sentir saudade do cheirinho, da cebola, saudade do cheirinho do alho. Tá? Então, toda a questão de libertação de vícios, de pecado, tem que ser rápido. Muito rápido. Prontos para a maior libertação que já tinha acontecido. Então, quando você pregar para alguém, para aceitar Jesus como Salvador, eu quero. E vai ser batizado quando? Agora. Não tem que passar por uma doutrinação para ser batizado nas águas. Nós temos que ser rápido. A pessoa aceitou Jesus, o eunuco, seja lá quem for, o que precisa fazer? Ser batizado nas águas. Tem água ali, vamos batizar. Rápido. Não deixa a pessoa pensar, puxa, agora eu vou ter que largar isso, vou ter que largar aquilo, aquilo. Aí o cara se desanima. Entendeu? Na hora de puxar o anzol, pescadores de homem, tem que ser rápido. Rápido. Princípios, fundamentos. Não negocie com o pecado. A pessoa aceitou Jesus, rápido. O John fala sobre isso em Princípios Elementares de Doutrina. É só ler lá a lição sobre batismo nas águas. Rápido. Ah, mas ela está cheia de vício. Rápido. Já batiza, já impõe as mãos, ministra a palavra, crê que ela vai ser batizada no Espírito Santo, tudo no pacote só. E o Espírito Santo vai dar força a ela, para ela se livrar do pecado. Então, vamos lá. Êxodo, capítulo 12. Abra sua Bíblia. Versículo 12 e 13. Êxodo 12, 12 a 13. Fala assim: contém a descrição de Deus do que aconteceria à meia-noite. É por isso que a Babilônia tem muitos filmes sobre a meia-noite. A transformação da Cinderela e outras mais. Fala assim, ó, porque naquele momento, passarei pela terra do Egito, ferirei a terra do Egito, né? Ferirei na terra, né? Na terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais, do cabrito, do cachorro, do pato, né? Todos. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Né? O Egito adorava o Nilo, a água se transformou em sangue. O Egito adorava o príncipe das moscas, Belzebu,
príncipe das moscas, veio a praga das moscas. Então, cada praga foi um julgamento de um deus do Egito. E uma das coisas que eles idolatravam era o primogênito. Foi a última praga, o juízo sobre os primogênitos. Lembra Páscoa, julgamento dos deuses? A economia espiritual, cultural do Egito foi destruída. Deus está destruindo hoje a economia da Babilônia. É só ler o livro de Apocalipse. Caiu a grande Babilônia, aquela mulher que se assentou sobre os mares e deu o seu vinho de prostituição a todos os reis da terra. Então, o mercado econômico, o mercado cultural, o mercado, tudo isso está sendo exposto para julgamento nesses dias. E houve-se um barulho, grande barulho, da queda dessas nações. Enquanto isso, o reino de Deus vai alcançando lugares de autoridade. Deus vai levantar ministros cristãos. Deus vai levantar prefeitos, governadores, diretores de empresa, reitores de universidade, empresários, médicos, artistas. Enquanto a Babilônia cai, ele vai colocando os filhos, como colocou José no Egito, Daniel na Babilônia. Lembra que a gente falou ano passado? Cuidado com o vácuo. O vácuo. Deus está destruindo, mas que os filhos assumam os lugares de autoridade. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, vir é olhar o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir quem? A terra do Egito. O julgamento de Deus não vem sobre os filhos. Nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Chamaram-lhe Páscoa, porque o julgamento passou. Tá vendo? O que é que significa Páscoa? Páscoa significa passagem. O julgamento passou. Nós fomos livres por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Há muitas canções preciosas sobre o sangue de Jesus Cristo que são queridas aos nossos corações. Foi pelo teu sangue que me deste a... Fala, diva. Que me deste a... Mostra seu sorriso maravilhoso. Cesso parado. Salvar. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem muitos cânticos maravilhosos que o Tamildo escolheu aí. Elas nunca são consideradas velhas canções religiosas, jamais serão velhas. Porque o poder do sangue de Jesus Cristo é eterno. Nós vencemos Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Por que nós vencemos Satanás pelo sangue do Cordeiro? Porque o sangue nos justifica. E Satanás é acusador. Então, quando Satanás me acusa, o sangue me justifica. É o que nós lemos em Pedro. A revelação da justificação. Nós não somos capazes de estimar o valor precioso do sangue de Jesus. No entanto, às vezes, nos esquecemos de uma das maiores verdades sobre ele, sobre o sangue. Deus age com seriedade quando ele faz algo como resgatar o primogênito na Páscoa. Ah, Deus livrou meu primogênito. Maravilha. Mas ele vai fazer um trato com a gente. Ele me livrou da escravidão do Egito. Mas agora eu sou escravo dele. Trato é trato. Ele salvou a minha vida. Para que eu desse a minha vida por ele. Quem quiser amar ou preservar a sua vida, perdê-la.
Mas quem renunciar à sua vida, entregar a sua vida por mim, ganhá-la-á. Trato é trato. Vamos ver o trato aqui, ó. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo o que abre a madre, que dará à luz a madre, de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homem como animal, é meu. Interessante que o primogênito é a garantia de continuidade de uma descendência. Então, prefiguradamente, quando o Senhor requereu os primogênitos, ele estava requerendo toda a descendência dos primogênitos. Deu para entender, Terezinha? Ok? Então, simbolicamente, como a semente ou o sêmen do primogênito é que leva o nome a toda a linhagem, quando Deus requereu para si a consagração do primogênito, ele estava dizendo que o primogênito é meu e todos os seus descendentes são meus. Porque Cristo, Deus deu o primogênito dele, Jesus Cristo, para requerer todos os filhos provenientes do primogênito Jesus Cristo. Está ok? Está aqui, ó. Havia um contrato firmado. Ele não os resgatou apenas para que ficassem livres e saíssem saltitando pelo campo. Aleluia! Nós fomos redimidos. Maravilha! Só não sabe que eles iam se tornar servos de um outro Senhor. O Senhor da liberdade. O Senhor do amor. O Senhor da graça. O Senhor da misericórdia. O Senhor dos céus e da terra. Foi uma boa troca? Você acha? Hein, Terezinha? Tá ouvindo, Terezinha? Ô, Tereza! Ô! Tá ouvindo, Terezinha? Peraí, ó. Foi boa a troca, né? Nós ganhamos. É interessante aquele versículo que fala que ele nos transportou do império das trevas. O Jeová Júnior fala isso. Império é um governo que governa sobre coação. Império. Império Romano. A China é um governo imperialista, que impõe. Eles estão querendo impor até o remédio que a gente vai dar para os nossos filhos. Eles estão querendo até impor aonde eu vou educar os meus filhos. Eles estão querendo impor contra a nossa liberdade de culto. Daniel, Sadraque e Mesaque, quando foi baixado o decreto que proibiu o culto, eles se rebelaram contra o rei e foram para a fornalha. Proibiram o culto. Na época da restauração, baixaram um decreto. Vocês não podem continuar a construção dessa cidade, desses muros. E durante 20 anos, a obra parou. Mas Deus levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias. Peguem a espada numa mão e a pá na outra e continue construindo. Nada, nenhuma lei que vá de encontro à nossa liberdade de culto, à nossa liberdade de ir e vir, à nossa liberdade de educar o nosso filho de acordo com os nossos princípios, a nossa liberdade de trabalhar e buscar a comida e o pão do dia a dia da nossa família, nada disso nós devemos nos submeter. Porque o império vai impor, mas ele nos transportou para o reino
do Filho do seu amor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto. E Deus destruiu toda a riqueza, governo e cultura do Egito. Ok? Então, a Páscoa foi um evento político? Sim, foi um evento político. Foi um julgamento da política egípcia. O julgamento da escravidão, do domínio e da cultura egípcia. Um preço foi pago. Foi uma transação real. E quando esta foi concluída, ele lembrou-lhes: estes primogênitos são meus. Eu não os matei, eu os redimi. Eles são meus. Pegou o coração dessa mensagem? Trato é trato. Então tem muita gente, é o que o John está falando, você se regozija pelo sangue, pelo livramento. Opa, agora eu sou livre. Livre para quê? Para pecar? Para fazer o que está na sua cabeça agora? Não. Você foi livre para prestar-me culto, para ter-me como Senhor, para ter-me como dono. Então, ele vai falar durante essa mensagem que o senhorio de Jesus Cristo é uma mensagem que precisa ser ministrada aos novos convertidos. Né? Você agora morreu para o pecado. Tem alguém me chamando aqui, né? Vou fechar o meu WhatsApp aqui. Então, ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso Salvador e Senhor. Então, tem muita gente que tem Cristo como Senhor, Salvador. Mas são poucos que se submetem ao teu senhorio. Ok? Esse é o coração dessa mensagem. Se não der para concluir, ok? Vocês leem aí, eu mandei no grupo da igreja de Garanhuns de Recife. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos desse mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão. Olha como Deus batizou o Egito, ó. Casa da servidão. Pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Que mão forte? Julgamento contra os deuses da economia, os deuses, todos os deuses vão ser julgados, os deuses desse mundo, os deuses dos políticos, dos bancos, dos grandes grupos que dominam as pessoas. Eles querem que você fique dependendo do caminhão-pipa de água para o resto da vida. Eles querem que você fique dependendo do Bolsa Família, das migalhas, contanto que vote nele. Eles não querem que o povo seja livre financeiramente. Eles querem que vocês obriguem seus filhos a participarem das escolas. Isso é escravidão. A política, né, que a gente já conhece há muito tempo. Tudo isso está sendo julgado nesses dias. Pois com a mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje é o mês de Abibe. Estais saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, na terra prometida, como te jurou a ti e a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, quando tu houver dado a terra, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Por que os machos? Porque os machos têm o sêmen, a semente, a identidade. Como eu falei, se ele requerer os machos, automaticamente ele requereu a prole, as descendências. Embora isso aqui tenha um significado do primogênito, que é Jesus Cristo. Ele fez uma troca, como eu falei. Ele deu o primogênito dele para morrer na cruz e requereu os primogênitos para ele. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatardes, será
desnucada, morta, cortada a nuca. Mas todo primogênito do homem entre teu filho resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar, imagine, né? O que é isso, meu pai, que você está fazendo comigo? Responderá, o Senhor com a mão forte nos tirou da casa da servidão. Você não era nascido. Pois sucedeu o quê? Endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair. Se Faraó se humilhasse, não precisava ter as 10 pragas. Mas a Bíblia fala que Deus já iria endurecer o coração de Faraó para que a glória dele fosse manifesta. Então, não estranhe o endurecimento da consciência de muitos políticos, líderes, etc. Como que esse cara está fazendo essa coisa com o povo? Como? Não é possível. A consciência deles está cauterizada para que a glória de Deus seja manifesta. Eu estou contextualizando a Páscoa para que você veja a Páscoa ao vivo e a cores nos nossos dias. E não jogue isso aqui para o passado. Faraó, para não deixar ir. O Senhor... Oi. Confirmada. Isso que nós estamos vivendo, o sistema que nós estamos vivendo nesses dias, é de escravidão. Pecado, escravidão, pecado, o sistema que nós estamos vivendo. Posso ler aqui um versículo? Pode ler. Vai lá, eu quero ler Efésios. Efésios 6,12 diz: porquanto nossa luta não é contra seres humanos. Olha aí. E sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas. Olha, mas aí. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O interessante é que aqui no rodapé da minha Bíblia, eu queria ler também, que ele diz aqui: não estamos em guerra simplesmente contra outras pessoas humanas, mas contra as forças demoníacas organizadas numa hierarquia que domina a humanidade e o sistema mundial, economia, política, religião, cultura e todas as sociedades. Nós estamos vivendo justamente esses dias em que o Senhor está libertando a Páscoa, libertando o seu povo de toda a escravidão, de tudo que foi introduzido na nossa mente. Então, eu vejo que o Senhor, são dias em que realmente o Senhor está libertando o seu povo de toda essa escravidão, que esse sistema vinha, posso utilizar isso, vinha dominando. Em nome de Jesus, estamos vendo impérios já caindo. Em nome do Senhor Jesus, vamos ver essa Babilônia, o Egito caindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pega o narcotráfico, quem financia partidos políticos só é o narcotráfico. Eles elegem os políticos, eles compram os advogados, eles compram os juízes do STF. Uma assinatura de um juiz para libertar um preso, ele ganha milhões numa assinatura. Então, são os principados e potestades e seus canais Néflins. Como aconteceu lá na Bíblia. Pode ler o livro de Esdras, Neemias. Ele vai levantar reis para perseguir o povo de Deus. E vai baixar decretos para impedir o nosso culto, para impedir a construção de Jerusalém, para impedir que os judeus voltem para Jerusalém e se tornem uma nação livre, porque eles sabem que os judeus são uma pedra no sapato deles há 6.000 anos. E o judeu hoje é o maior centro de tecnologia na área de medicina do mundo. Bem, que os nossos olhos sejam abertos e não sejamos ingênuos, né? Pois sucedeu o quê? Endurecendo o faraó, tal, né? Então, o pai chega para o filho e fala: o que está fazendo é o que aconteceu. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os meus machos, que abram a madre. Abram, já falei aqui, dão a luz. Porém, a todo primogênito de meus filhos,
eu os resgato. E isso será como um sinal de algo muito mais espiritual, muito mais profundo. Porque tudo aquilo da lei era sombra e coisas de realidades espirituais. Na tua mão e por frontal entre os teus olhos. Ó. Tá vendo? E isto será como um sinal na tua mão e como frontal na sua testa. Porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Para receber o impacto desta mensagem, vamos examinar as instruções sobre o resgate de um primogênito da jumenta? Vamos lá? Se o proprietário decidia matá-lo, o jeguinho lá, ele o levava ao altar do Senhor com um cordeiro. Substituição. O sacerdote tomava o cordeiro para a redenção do jumento. Então, o proprietário estaria apto a manter o jumento e colocá-lo para trabalhar. Quer dizer, aquele jumento pertencia ao Senhor, por lei. Se o dono quisesse usufruir daquele benefício, usar o jumento para trabalhar, ele tinha que resgatar. Mas o resgate, ele tinha que matar o cordeiro, Cristo. O que ele está dizendo aqui? Nós somos jumentos, não é? Levanta a mão aí quem é jumento. Nós somos jumentos. O rei montou sobre nós no dia da Páscoa. Nós levamos o rei na costa. Somos jumentos e jumentas, né? Ok? Então, se o rei Jesus quiser usar a gente, ter propriedade da gente, ele tem que derramar o sangue. Então, era uma figura espiritual que, mesmo nós sendo jumentos, podemos ser resgatados pelo sangue do Cordeiro. Gente, tudo na Bíblia tem um significado. Por que Jesus montou no jumento na Páscoa? Olha aí. É só fazer um estudo bíblico sobre jumento. Lembra que quando Jesus mandou os discípulos entrarem na cidade e falasse, ó, diga ao dono do jumento que o Senhor o quer. O Senhor, o proprietário, quer usar aquele jumento. Entendeu? Então, quando Deus decidiu usar você, um jumento, né? Deus já usou muitos jumentos. Lembra a mula lá de Gideão, né? Deus sempre usou os jumentos. Porque o jumento é o animal símbolo de humildade, tá? Símbolo de humildade. O jumento não poderia ser usado para o trabalho até que fosse resgatado. Tá vendo? Então, nós nunca vamos ser usados para trabalhar na obra de Deus se nós não formos resgatados por sangue de um cordeiro. Após ter sido resgatado, ele, o jumento, passava a pertencer ao seu dono para servi-lo dali em diante. Se ele não fosse resgatado, seu pescoço era imediatamente quebrado. Então, nós não queremos ter o pescoço quebrado, pois não lhe era permitido viver. Eu fiquei humilhado hoje em me comparar com um jumento. Mas se for um jumento que carrega o rei nas costas, serei com muita honra. Toda a fotografia não vai ser para o jumento, vai ser para o rei. Você acha que o pessoal estava lembrando do jumento? É assim somos nós, somos insignificantes, somos como um vaso de barro, mas um tesouro dentro de cada um de nós. Viu, Jussara? Você é barro, Jussara, mas você tem um tesouro dentro de você. Por isso que eu te amo, estou com saudade de você. Ao vivo e a cores, que seu marido não ouça essa declaração de amor. Ai, baiano é um bicho ousado, né, cara? Vai lá. Valeu, vamos lá. Deus sabe porque a Jussara foi para
bom fim nesses dias. Tiago 1,18 nos ajudará a entender o que o Senhor está dizendo ao seu povo. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como a primícia, o primogênito, a primícia. Substitua primícia por primogênito das suas criaturas. Está vendo aí que eu falei? Nós somos redimidos. Essa verdade precisa penetrar na nossa mente. Eu sei que a gente não tem uma consciência tão grande do senhorio de Cristo. Nós ainda somos jumentos rebeldes. É interessante que Jesus escolheu um jumento que ninguém ainda havia montado. Era um jumento, entre aspas, virgem, do ponto de vista de utilização. O Senhor o quer. O cara nem argumentou, o dono nem argumentou. Sabe por que aquele dono não deve ter argumentado quando o Senhor requeriu o jumento dele? Provavelmente, ele sabia que estava na Páscoa e que o Senhor estava requerendo o jumento. Ah, agora que eu entendo a história daquele jumento. O Senhor precisa, aliás, esse é o texto, né? O Senhor precisa, se eu não me engano, se alguém quiser abrir a Bíblia nessa passagem, eu não sei onde é que está, deve ser lá no final de Mateus, o Senhor precisa, vamos confirmar isso aí, vai abrindo aí, quando fala da Pedro nega Jesus, é a entrada triunfal de Jesus. Quando fala lá da entrada triunfal de Jesus. Lá na Páscoa, alguém acha aí? Não vou perder tempo aqui não, tá? Mas o Senhor precisa, se eu não me engano. Quem achar, pode interromper aí. Vamos lá, vamos continuar? 11:08. Quer continuar ou tá bom? Faz assim ou assim? Quer continuar, Terezinha? Ou já está com fome? Ai, vê se é Mateus 21. Vamos ver. A entrada triunfal de Jesus. 21, muito bem. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que está aí, adiante de vós. São aldeiazinhas pequenininhas. Quem saía do Monte das Oliveiras, que era um monte, descia uma vilazinha chamada Betfagé. E acharás presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, Jesus mandou eles roubarem, tá? E se alguém vos disser alguma coisa, responde-lhe que o Senhor precisa deles. E logo os enviaram. O Senhor precisa de vocês, Jussara. Aí, Senhor do Bonfim, por um período. Mas eu não estou sentindo, eu não vejo razão. O Senhor precisa da Diva, precisa da Tereza, precisa do Ivo, precisa de cada um de nós. Deus chegou para mim, eu estava bem lá em Araraquara, vida tranquila, estrada Washington Luiz. Deus falou para mim: Rai, o Senhor precisa de você em Garanhuns. E aí montou em cima de mim. Olha lá. Êxodo 12 relata o julgamento sobre os primogênitos. E Êxodo 13... Desliga aí, Diva. Vou desligar o microfone de Diva aqui. E Êxodo 13 registra as exigências sobre... Você vê como a gente não lê a Bíblia completa, né? Lembra que eu falei do início? Em 12, ele estabeleceu o julgamento dos primogênitos. Mas no 13, ele explica o significado espiritual. Então, leia o contexto.
Eles foram resgatados para serem possuídos. Hoje, a Babilônia deve ser julgada. É o John que está falando, não vai dizer que foi o Rai, não, tá? Mas o remanescente que sai da Babilônia deve ser propriedade particular de Deus. Nossas mentes podem estar tão focadas nas pessoas que escapam da Babilônia que nos esquecemos do que Deus espera em troca. Nós nos esquecemos de que ele, Deus, reivindica o direito que tem sobre o seu povo. Ele é nosso proprietário. Fala lá em Pedro. Nós somos propriedade exclusiva. Nós éramos escravos. Antigamente, existia um leilão de escravos em praça pública. Colocava os escravos em praça pública. E era leiloado. As pessoas olhavam o dente, né? Olhava os ouvidos para ver se o escravo não era surdo, os olhos, a força, tá? Olhava a parte de sexual para ver se ele era um bom reprodutor, que nem você faz com cavalo, com boi. Quando o José foi levado para o Egito, ele foi levado como escravo. Ele foi leiloado nu no Egito. Às vezes usava uma cueca, né? Um short, mas normalmente era nu, porque o dono queria avaliar a questão de saúde, a questão se ele era isso, se ele era forte, se ele era um bom reprodutor, porque um escravo, né, se ele fosse, né, de uma boa linhagem, de uma boa família, e um bom reprodutor, ele ia render dinheiro para ele. Tá legal? Então, imagine, quando a pessoa comprava o escravo, ele tinha um documento de posse. Né? Por exemplo, eu tenho um escravo, vendi para o Crisósio. Eu faço um documento de que eu vendi aquela minha propriedade e agora Crisósio é proprietário. Então, ele nos livrou do império das trevas, o império é o domínio pela força, e nos transportou para um reino de liberdade, que o único mandamento é o amor. Olha a diferença. Império e reino de amor. Né? Então, nós o servimos não por obrigação, mas porque nós o amamos. Nós servimos uns aos outros não por obrigação, mas por amor. É isso que ele falou, o único mandamento vos dou, o mandamento do amor. Então, o que impera no reino do filho do seu amor é o amor. É o único mandamento, é o maior de todos os mandamentos. Se eu amo, eu não roubo, eu não adultero, eu não cobiço, eu não uso o nome de Deus em vão. Eles foram resgatados para serem possuídos. Hoje a Babilônia Ele os está tirando da Babilônia por amor ao seu nome. Ele os está livrando de toda língua e tribo, dizendo: eu os remi. Eu os tirei da Babilônia, mas eu os trouxe para a minha santa companhia. Eu fiz de você o meu remanescente, o meu primogênito, tá vendo? Que coisa linda. Eu fiz de vocês o precioso fruto da terra, e vocês devem vir à luz para a glória de Deus. Este é o lado positivo do que a Páscoa fez. E o lado negativo foi o julgamento. O lado positivo é a nossa consciência de que ele nos resgatou. Deus se importou muito ou não, foi displicente a respeito do êxito. Ele não disse a Moisés para liderar os israelitas para fora da escravidão, somente para eles saírem saltitando, dizendo: viva! Estamos livres da escravidão. Esse é um lado da Páscoa. Ele os libertou do Egito e os levou para o deserto
Então lhe disse com efeito: agora eu quero falar com vocês sobre o preço de compra que está escrito com letras maiúsculas das cláusulas. Vocês, queridos e queridas, acabaram de assinar um contrato. Vocês não pertencem mais a Faraó. E os israelitas provavelmente gritaram: aleluia! Deus continuou: vocês pertencem a mim. É muito lindo isso aqui, né? Vocês serão o meu tesouro peculiar em toda a terra. Não é emocionante perceber que Deus tem direito sobre você? E que muito do que você experimenta é o esforço de Deus para possuí-lo totalmente para o louvor da sua glória? Porque ele vai ter que conquistar a sua mente. Ele vai ter que conquistar seus sentimentos. Ele vai ter que conquistar os seus projetos de vida. Ele vai ter que conquistar o seu bolso. Ele vai ter que conquistar suas prioridades. Ele vai ter que domar a gente, que era um jumento bravo. Ele lembra o arreio do Senhor? Então, para ele se tornar o nosso Senhor, ele vai nos educar. Nem sempre vai ser com pão e água, né? De vez em quando ele vai esfiar o ferrão, de vez em quando ele vai puxar o arreio, ó. A dor. É pro lado de cá, mano. Aí você quer ir pro lado de lá, ele... Já tô com a gengiva doendo. Espero que você sobreviva ao arreio do Senhor. Mas, Senhor, eu quero, lembra de Paulo, eu quero pregar o evangelho lá no Oriente. Ele, não, para cá. É pro Oriente, não é para o Ocidente. O Oriente é para o Ocidente. Aí lembra de Jonas, né? Vá pregar para Nínive. Ele foi para o outro lado. Foi para o outro lado, correu. Aí um grande peixe foi lá e... Quando ele acordou, ele estava no escuro. Ele falou, estou no Seol. Seol é Hades. Eu estou no... Tudo escuro. Ele só ouvia o batimento, a zoada de sangue da barriga do grande peixe, Leviatã. O Leviatã. Ali é um símbolo de Cristo, tá? Ele passou 3 dias, a Bíblia fala, nenhum outro sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias na barriga do peixe, o Filho do Homem passaria no Hades. O Adiel tem uma palavra sobre o Hades e o que é que Jesus foi fazer no Hades. Você pode sentir que precisa mais do Senhor, no entanto, enquanto procura obter mais dele, ele está obtendo cada vez mais de você. Tem um texto lá que esqueci, deixa eu ver se eu me lembro, é em Filipenses, né? Ele fala assim, né? Possuindo ou sendo possuído pelo Senhor? É? Me lembrei, é Paulo, né? Paulo que fala isso, né? Prosseguindo, né? Para possuir a Deus, ou antes sendo possuído por ele. Então, é você que está possuindo Deus ou é ele que está te possuindo? Como eu te falei, o Senhor quer possuir minha mente. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todos os seus pensamentos. Os nossos pensamentos não são 100% dele ainda, mas ele vai nos educar, nos disciplinar, para que todos os meus sentimentos, meus projetos, meus planos sejam dele. E isso não é da noite para o dia. Ele falou, eu vou levar vocês para o deserto, porque lá no deserto vocês conhecerão o que está no seu coração. Se guardarão minha palavra, se me obedecerão, né? E se eu vou ser realmente o Senhor de vocês. Então, a Páscoa abre a porta para esta consciência de que eu fui livre do pecado, livre do inferno, mas começa a abrir a consciência de que eu tenho um novo Senhor e esse Senhor quer me possuir.
precioso sangue de Cristo foi tanto o preço da redenção como o preço da compra. Agora deu para entender, né? Então, o sangue, ele é o preço da libertação, da redenção, mas foi o preço que eu te falei do resgate e da nossa compra. Ele nos comprou. Lembra que a gente canta isso? Pelo seu precioso sangue. Você pertence ao Senhor. Pare de lutar contra essa verdade. Se verdadeiramente anda no caminho que leva à filiação, você tem uma consciência crescente de que não mais é dono de si mesmo. Você já não pertence a si próprio. Até mesmo as experiências que Cristo operou em sua vida não têm um fim em si mesmo. Elas são o meio pelo qual ele tem o poder para possuí-lo duplamente. Você é dele por direito de criação e você é dele por direito de redenção. Já pensou? Ah, Senhor, nos ensina, né? A sermos seus primogênitos, a sermos os seus servos. Nos educa. Sirva-o com alegria, com todo o seu coração. Não restrinja ou retenha qualquer coisa do Senhor. É dele o comando. Livre-se de todo pensamento egoísta. Você é seu subordinado ou servo. Você foi comprado por preço. Abre aí, Crisóstomo. 1 Coríntios 6, 20. Você foi comprado por preço. Por isso glorifica a Deus em seu corpo e em seu espírito. 1 Coríntios 6, 20. Quer que leia? Leia, leia. Pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Cara, pare para pensar essa questão do glorificar a Deus no meu corpo. Você diz o meu corpo. O seu corpo nem é mais seu, é isso que ele está dizendo. O seu corpo. É que Paulo fala aos Coríntios. Não sabeis que o seu corpo agora é templo do Espírito Santo? Como você usa o seu corpo para o pecado? Olha, a consciência do senhorio de Cristo deve dominar até o uso que eu faço do meu corpo. O que eu como, aonde eu me envolvo. É isso que ele fala aqui, né? A sensualidade é condenada. Então, Cristo não comprou foi só meu espírito, não. Ele comprou meus pensamentos, meus sentimentos e comprou o meu corpo. Agora, quando eu leio essa questão de ele comprou o meu corpo, também eu me lembro da questão do meu tempo, né? Porque o meu corpo, ele comprou a minha disposição. A Bíblia fala que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, cara. Ah, eu estou cansado para ir para a igreja, para visitar o irmão, para ir para um acampamento. Cansado. Esse corpo não te pertence mais, pô. Já pensou essa consciência que eles tinham, né? O apóstolo Paulo fala, eu trago o meu corpo como sacrifício. Eu educo o meu corpo para servir ao Senhor. O filho do homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Jesus ia descansar, o povo acordava ele. Jesus ia orar, ele não tinha nem tempo de comer, cara. É uma área que a gente precisa realmente exercer o domínio do Senhor sobre o meu corpo. Tá legal? Bem, a lição continua. Eu acho ela muito boa. É Páscoa. Dá uma olhada, ele vai falar do novo convertido, como essa consciência de não só fui salvo, mas fui comprado, né, por um Senhor. Essa consciência, com certeza, todos nós fomos novos convertidos e todos nós temos essa batalha do arreio do Senhor, né? E ele quer ser Senhor dos nossos pensamentos, nossos projetos, do nosso dinheiro, dos nossos planos, do nosso tempo, né?
das nossas prioridades. Amém? Senhor, nós damos graças por essa visão mais ampla do significado da Páscoa na nossa vida. Sim, a nossa carne é fraca, mas nós cremos e fixamos a nossa esperança na sua graça, na sua misericórdia, no seu poder que opera em nós. Eu vou liberar aí, como falou Pedro, né? Pelo seu poder. Opera esse poder, Senhor. Opera esse querer, opera esse realizar. Que nós tenhamos a consciência da primogenitura. E lembrando, se nós somos primogênitos, tudo que nascer de nós, vai ser abençoado e consagrado para o Senhor. Esse é o trato, esse é o acordo da primogenitura. Pode continuar, Ivo, está gravando aqui. Ah, beleza. Eu quero ler uma parte dessa literatura que eu marquei. Eu estava lendo de manhã e marquei. Mas eu quero falar também sobre o jumentinho, né? Desde que eu li essa passagem, esse jumentinho, eu lembro, porque eu já amancei jumento, adestrei jumento. E quando você pega um jumento, qualquer animal, você vai montar nele, não pensa que ele fica parado, não. Ele está, de todo jeito, até te derrubar. Você precisa ser um bom montador, permanecer em cima do animal, porque ninguém possuiu ele. Só que eu fico imaginando esse jumento, que o cara pegou lá esse jumento que ele nunca tinha possuído, e quando Cristo montou nele, ele não teve nenhuma reação e o conduziu até entrar na cidade, né, de Jerusalém. Então é isso que o Senhor está querendo de nós. Que ele nos possua sem a gente ter essas reações que nós temos tido. E aí o reino vai ser estabelecido, nós vamos pedir ao Senhor e ele vai responder, porque eu vejo muitas vezes a gente está querendo receber a bênção do Senhor, mas ainda não entendeu o que é essa submissão ao Senhor, a ser possuído por ele, a andar nessa verdade. Então, gente, essa humildade quando você falou também da humildade do jumento, né, que é um dos animais que representa a humildade, né? Então, é isso que Deus está querendo de nós, humildade, esse reconhecimento e tudo. Essa passagem do jumento, ela traz uma grande revelação para a gente, um grande entendimento. Precisamos aprender realmente, qualquer passagem da Bíblia, ter esse entendimento do que o Senhor, do que a palavra está querendo nos mostrar, está querendo nos falar. Então, e também eu liguei, você estava falando com isso aqui, eu li de manhã. Diz o seguinte: o precioso sangue de Cristo foi tanto o preço de redenção como o preço de compra. Você pertence ao Senhor. Pare de lutar contra essa verdade. Então, quantas vezes a gente está relutando, lutando contra a verdade que é a palavra do Senhor, em permanecermos nessa submissão. Mas isso é porque falta o entendimento da gente e nós precisamos realmente entender. Isso que Paulo falou, né? Que nós pertencemos a ele e essa coisa, isso a gente tem que entender. O que é ser submisso ao Senhor, o que é possuir o Senhor. Quando eu sou submisso a ele e entendo as verdades da palavra, então eu sou possuído por ele. E também desde que ele permite que a gente possa possuir ele, né? E podemos receber dele aquilo que nós pedimos, nós vamos receber. Amém. Amém. A palavra diz isso. O que nós pedimos, eu fico questionando muito, não Deus, mas essa questão da palavra. Tudo que você pertence, ou tudo que você pedir, será feito. Mas eu entendo que eu chegarei a essa posição, esse ponto, essa submissão, esse entendimento da palavra, que tudo que eu pedi ao Senhor, mas enquanto muitas vezes a gente está querendo
viver, e está declarando que é filho e que é etc, etc, mas não tem tido essa revelação, não tem tido essa submissão ao Senhor. E essa palavra está abrindo esse entendimento nosso e nos capacitando a que nós sejamos realmente submissos a Ele. Que a gente pare de lutar contra a verdade da palavra, entendeu? Que Deus nos abençoe. Aproprio também dessa ministração, essa impartição do Senhor sobre a minha vida, para que a minha mente, o meu corpo, entenda e seja submisso por Senhor. Amém. Em nome de Jesus. E abençoe também cada um de nós que está nessa conferência, nós expandimos isso para todo o corpo de Cristo. Que haja um entendimento, que a humildade que o Senhor requer, assim como ele foi submisso, né? Assim como foi no sentido de quando ele esteve aqui, a submissão dele ao Senhor. Que Deus nos abençoe no nome do Senhor. Amém, amém. Apropriamos essa palavra, né? Amém. Declaramos, sim, que nós somos possuídos, ser possuído por Jesus, né? Declaramos que o senhorio do Senhor Jesus Cristo realmente vem sobre nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, declaramos que nós somos totalmente libertos. Temos consciência que nós somos comprados pelo seu sangue, né? Em nome do Senhor Jesus, nós apropriamos de toda a unção dessa palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso. Amém. Amém. O texto é Filipenses 3:12. Fala assim, ó. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado por Jesus Cristo. Então, a nossa conquista, gente, não é externa. A maior conquista do reino é interna. A gente sempre coloca as nossas orações, os nossos objetivos de vida como algo externo. Eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado por Cristo Jesus. Então, quando Cristo me conquistar, eu conquistarei todas as coisas. Os mansos herdam a terra. Então, quando ele conquisto a mansidão dele em mim, a mansidão me habilita a conquistar o mundo. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino. Senhor, obrigado por ter a revelação de que eu sou uma mula, mas essa mula carrega o Rei da Glória. Amém? E ele entra em Jerusalém, entra no mundo para estabelecer o reino dele em todas as áreas da atividade humana. Reis, governantes, poderosos se dobrarão ao Rei da Glória, para que venha o Rei da Glória. Levantai, ó portas, levantai, portais eternos, para que entre o Rei da Glória montado nesses pequenos jumentos. Amém. Abençoando você e Tamilda, com você. Diz o cântico antes para eu escolher aqui, tá? No final, o Crisóstomo tem um recado importante para falar, tá? Foi pelo teu sangue.
acesso para adorar no Santo dos Santos a Jeová para adorar no Santo dos Santos a Jeová para adorar no lugar santíssimo a Jeová para adorar no lugar santíssimo a Jeová.